Tá tudo bem? Você está se sentindo bem? Então, tá tudo bem, tudo tranquilo. Mas, na verdade, basta uma coisinha desandar e você já fica azeda. Pois é. Você, na verdade, só se foca naquilo que é ruim e esquece todo o resto. Tem acontecido isso? Isso pode afetar suas emoções e sua mediunidade. Sabia disso? Quer saber como? Está no lugar certo. Bem-vindo ao podcast Superando os Desafios Afetivos, o programa que fala de saúde, espiritualidade, psicologia e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e no episódio de hoje vamos explorar algo muito especial, porque o tema é fascinante. A conexão entre mediunidade e psicologia, com um convidado muito especial, amigo do coração, que é médium, palestrante, psicólogo, aliás, amplamente reconhecido pelas suas pinturas mediúnicas. A sua trajetória espiritual linda, difícil, trabalhosa, mas cheia de amor. O nosso convidado de hoje é Florencio Anton. Ele é de Salvador, Bahia, e vem aqui conosco nesse encontro muito gostoso, onde vamos aprender a superar os desafios afetivos, tendo o equilíbrio emocional, mental, durante o exercício da mediunidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Florencio. Muito obrigado, Iraci. Muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui com você hoje. Florencio, na verdade, é bem complicado, né? A gente administrar, digamos assim, as nossas emoções cotidianas do dia a dia e a influenciação da mediunidade. E contrabalançar tudo, saber o que é meu, o que é de terceiros, não é isso? É verdade, Iraci. Os espíritos respondem a Allan Kardec que a influenciação deles sobre nós se dá a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. O médium é um ser interexistencial e, de fato, por conta desta falta de anteparo do seu sistema nervoso, ele se abre a outras dimensões psíquicas, à leitura dessas dimensões psíquicas, que evidentemente trazem para ele a possibilidade de experimentação de outras emoções. Portanto, por ser exatamente um ser interexistencial, o médium está sujeito a essa labilidade emocional e a esta espécie de mescla das suas próprias emoções com as emoções dos espíritos que o contactam. A psicopictografia, ou seja, a pintura mediúnica, ela acontece naturalmente por inúmeros artistas, né, como Monet e tantos outros, mas o seu estado emocional no seu cotidiano pode influenciar nessa conexão? Sim, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos pensar no exercício mediúnico única e exclusivamente passivo, transferindo para os espíritos desencarnados a responsabilidade pelo resultado, enfim, do fenômeno. De modo que um médium equilibrado nas suas emoções vai favorecer, sem sombra de dúvidas, naturalmente, um campo muito mais favorável à influenciação do psiquismo dos espíritos e, como consequência, um resultado muito mais eficiente no sentido da acurácia dessas informações.
Então, os espíritos nos orientam a entrarmos num estado de meditação, de oração, de busca de uma espécie de pacificação interior, para que o trabalho da pintura mediúnica, quando eles assim desejam, possa acontecer a contento. Na sua vida como um todo, você tem várias profissões, né? Várias vertentes. Você é psicólogo, você é enfermeiro, você é médium, que não é uma profissão, porém é uma atuação, né? Então, dentre todo esse pacote, vamos colocar assim: você só trabalha e trata com a saúde. A saúde emocional, que não deixa de ser também estar ali um estado mediúnico, né? E a saúde de nós, seres humanos. Como isso aflora em você? Porque você está dedicando a sua vida a tratar de almas e de corpo. É verdade, essa é uma pergunta interessantíssima. A minha formação profissional ela é multireferencial, assim. Eu comecei na área da educação, eu sou licenciado em pedagogia, depois eu fiz a graduação em enfermagem e agora, recentemente, a psicologia. Eu adentrei ao campo acadêmico, eu estudo espiritualidade e educação, sou mestre em educação e estou terminando o meu doutorado fazendo uma análise multireferencial da vida do professor e filósofo Rudolf Steiner como uma proposta de construção de conhecimento da espiritualidade para a formação de professores. Então, ao longo desses anos, de fato, eu tenho me dedicado a uma espécie de proposta de ressignificação de visões de mundo das pessoas. E isso, naturalmente, gera uma espécie de abertura para a consolidação da qualidade de vida. Creio profundamente que a inclusão da espiritualidade na vida dos seres humanos pode trazer um aporte de qualidade de vida extremamente significativo. A visão de mundo que nós temos nos dias de hoje é uma visão extremamente materialista, baseada numa espécie de equação ou numa espécie de lógica de consumo, lucro, produto e mercado. Total. E isso, evidentemente, nos traz uma espécie de limitação conceitual sobre aquilo que o ser humano é. E uma série de concepções filosóficas e até mesmo a própria experiência do ser humano tem indicado que ele é muito mais do que um amontoado biológico e psicológico. E, nesse sentido, me parece que as ciências da vida e as ciências da saúde têm oferecido uma espécie de abertura para entender a criatura humana muito mais além das questões biológicas. Não é à toa, por exemplo, que o Brasil, nos dias de hoje, é o 5º país que mais produz ciência em termos de pesquisas sobre o impacto da espiritualidade na saúde. E, é claro, eu, como médium, dentro desse processo, tenho vivido algumas situações desafiadoras, porque, como você muito bem disse, o médium, a mediunidade não deve ser exercida como uma profissão. No entanto, os espíritos não estão isentos da possibilidade de nos intuir dentro dessas nossas práticas profissionais. Uma expressão que eu acho interessantíssima e que é frequentemente atribuída a André Luiz, o espírito que psicografou aquela série maravilhosa através de Francisco Xavier, expressa muito bem esse nosso sentimento. Diz André Luiz: se os médicos orassem. Então, é como se André Luiz estivesse querendo estimular, se os médicos desenvolvessem a sua espiritualidade.
E, evidentemente, quando nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando de abertura para possibilidades de contato com esse mais além, de exercício da nossa intuição. Então, nesse sentido, os espíritos não se expressam na minha vida na minha vida profissional, quero dizer, de forma ostensiva, mas tratam em algumas situações e situações muito precisas de me inspirarem para que eu possa encontrar uma determinada solução ou uma melhor solução para os problemas profissionais que eu porventura enfrente. E com certeza é muito lindo, porque a pintura mediúnica, para o leigo, para as pessoas que não têm essa faculdade, realmente encanta a alma, né? Você ver toda essa pintura, esse trabalho vindo pelos artistas originais, verdadeiros, né? Isso que é lindo. E a gente sabe como a gente necessita, como diz Joana de Ângeles e tanto Jung, a gente necessita do belo para viver. E essa equipe, essa pleiade de espíritos que vem através de você na pintura mediúnica, eles também estão ali fazendo, através de nós e também com o nosso trabalho, nossa ajuda, o processo de caridade. Porque os quadros, eles são vendidos para ser direcionado à caridade. E, na verdade, é uma caridade também para todos nós que estamos vendo essa tela, poder ter uma bênção de ter ali um artista trazendo para você, mesmo vivendo na vida além da vida, continuar produzindo a beleza para a gente que está encarnado. Eu acho isso fantástico, eu acho que não tem preço, né? Agora, você já passou por inúmeras experiências, né? Buscando trazer, comprovar a sua mediunidade. Uma delas, inclusive, na Universidade, Faculdade Federal de Salvador, né? Eu lembro até da época. Como foram passar por essas experiências quando estavam experienciando você? Pois é, essas são situações bem diferentes e desafiadoras que nós, os médiuns, enfrentamos ao longo das nossas tarefas. Eu costumo dizer que os médiuns de exercício público precisam estar disponíveis à ciência, ao campo científico, mas eu falo de um campo científico sério, um campo científico, digamos, vinculado às universidades e que cujas pesquisas sejam, evidentemente, amparadas pelo Conselho de Ética de Pesquisa com seres humanos. E, como cientista que sou cientista social, eu entendo, de fato, que os médios precisam estar disponíveis à ciência para a produção de conhecimentos outros que possam abrir espaço no cenário das nossas relações para uma consequente mudança de visão de mundo. Uma mudança de visão materialista para uma visão espiritual, uma visão integradora, que nós temos visto que é aquela que, nesse momento, nos traz um pouquinho mais de qualidade de vida. Então, ao longo desses anos, foram desenvolvidas uma série de pesquisas. Eu comecei muito novinho a ser investigado cientificamente. A primeira investigação que aconteceu, ela se deu na Faculdade Bezerra de Menezes, lá na cidade de Curitiba, o professor Dr. Carlos Alberto Tinoco e o professor Dr. Carlos Fragoso Guimarães foram os primeiros a analisarem o nosso trabalho. O resultado desse trabalho está publicado em um livro, Estados Alterados de Consciência e Mediunidade. Mas foi, de fato, no ano de 2013, entre o ano de 2013 e o ano 2018, que pesquisas mais significativas foram desenvolvidas.
Em 2013, nós estivemos lá na cidade de Aachen, na Alemanha, em conjunto com outros 9 médiuns, sendo submetidos à ressonância magnética funcional antes, durante e depois do processo de transe, com resultados interessantíssimos. O artigo ainda não foi publicado porque eles precisam enfrentar uma série de protocolos, uma série de resistências das revistas científicas para publicarem os artigos, mas os resultados preliminares foram bem interessantes. E a última pesquisa que nós fizemos foi na Universidade Federal da Bahia, sob a responsabilidade do professor Dr. José Garcia Vivas. Eles estão desenvolvendo um estudo sobre redes cerebrais e mediunidade. São 3 teses desse estudo, e a tese que faz uma análise de textos psicografados com base em uma espécie de leitura da atividade elétrica cerebral, trouxe-nos, assim, resultados muito interessantes e que falam favoravelmente à tese da mediunidade. Como, por exemplo, durante o processo de transe, o meu córtex pré-frontal, frontal e o córtex occipital, eles estão completamente adormecidos. Há uma alta produção de ondas delta, que só aparecem, por exemplo, quando nós estamos em completo estado de sono. E, ainda assim, a complexidade dos textos que foram produzidos foi avassaladora, segundo a avaliação dos cientistas. Então, essa tese já publicou um artigo, vai ser defendida agora em dezembro, e nós esperamos que uma série de outros comunicados científicos possam acontecer, a fim de nós gerarmos massa crítica favorável, por exemplo, a essa hipótese da imortalidade da alma e da relação com aqueles que se encontram na dimensão espiritual com os que estão na dimensão material através da mediunidade. Isso é fantástico, porque é uma forma da gente trazer a ciência à realidade da continuidade da vida, né? Então, é uma comprovação que vem se trazer, e tanto tem que se bater em cima dessas teclas, porque a ciência, muitas vezes, ela anda de venda nos olhos, né? Muitas vezes ela está de venda nos olhos, muitas vezes ela tira a venda, mas tapa os ouvidos. Você fala muito bem, Iraci, e isso é verdade. De certa forma, o que nós vemos nos dias de hoje é uma espécie de dogmatismo cientificista, que, em verdade, é fruto de uma espécie de revolução que começa a acontecer ali no Renascimento e se solidifica no século XIX com a filosofia de Augusto Comte e a estruturação da ciência a partir de uma ruptura com a questão da espiritualidade e da religiosidade. A partir de então, por exemplo, as questões metafísicas, as questões espirituais, as questões religiosas, elas foram sendo colocadas pelo movimento científico como secundárias ou como temáticas sobre as quais não deveriam pesar os interesses, por exemplo, de pesquisa. Mas, nos últimos tempos, com aquilo que Kuhn chama de virada paradigmática ou revolução paradigmática, nós temos percebido que o campo científico volta-se novamente para a pesquisa dessa dimensão subjetiva, dessa área metafísica, digamos assim, na qual o ser humano se movimenta, com resultados, inclusive, volto a dizer, extremamente significativos e favoráveis a essa ideia de um ser humano multideterminado, não só apenas pelos aspectos biológicos, mas também pelos aspectos psicológicos, socioculturais e espirituais. Fantástico, fantástico. Agora, a psicologia, o trabalho dentro da psicologia como um todo, tem a aceitação e o entendimento, estando ali tão viva a influenciação dos espíritos sobre a pessoa, ou seja, a mediunidade atuante?
A psicologia é uma ciência ainda refratária às questões espirituais, embora nós já tenhamos os estudos fartos de Carl Gustav Jung nesse campo, que nos acenam a possibilidade de uma abordagem psicológica da espiritualidade humana. Então, nós percebemos alguns esforços, são esforços ainda um tanto quanto restritos no campo da ciência psicológica, mas reconhecemos que ela ainda é uma ciência refratária à abordagem, digamos assim, da espiritualidade ou da dimensão espiritual humana. Conquanto nós tenhamos também, para além de Carl Gustav Jung, a fundamentação daquilo que se diz como sendo quarta força em psicologia, que é a psicologia transpessoal, que foi desenvolvida a partir de estudos psicológicos de Maslow e outros tantos, e que se relaciona confortavelmente com a dimensão espiritual humana. Mas, infelizmente, eu preciso reconhecer que a psicologia clássica ela ainda é refratária à dimensão espiritual. Florencio, agora, a curiosidade de todos aqueles que estão nos assistindo, assim, aquela pergunta que eu queria estar lá para perguntar, né? Como que é a aproximação desses espíritos? Como se dá esse movimento mediúnico com você no momento onde vai acontecer, ou seja, o transe, onde vai acontecer a psicopictografia? Essa é uma resposta bem complexa. A gente precisa pensar no ser humano, na consciência, a partir do conceito de campo. Então, quando o médium entra em transe, por exemplo, ele expande o seu campo psíquico, que seria mais ou menos aquilo que Allan Kardec chama de perispírito. O perispírito é uma espécie de órgão sensorial desse fulcro de consciência que é em si, ou desse fulcro de consciência, desse fulcro de inteligência que é o espírito. Então, desencarnados ou morto o corpo, o perispírito permanece. Estando encarnado, o espírito ou ser humano é formado por uma tríade conceitual: espírito, perispírito e corpo. Os médiuns, em geral, têm uma capacidade de expansão psíquica muito mais pronunciada do que as pessoas que não são médiuns ostensivos. E aí, durante o processo de transe, há essa expansão psíquica e uma interpenetração de campos entre o espírito desencarnado, que deseja se comunicar, e entre o médium, que está disponível em si para a comunicação. E é exatamente isso que acontece comigo durante o processo de transe. Eu fecho os olhos, o meu psiquismo se expande, o espírito que está próximo e que se organizou, porque nós precisamos dizer que essas sessões elas não acontecem de forma aleatória, os espíritos se organizam, o trabalho é um trabalho muito responsável em si. Os espíritos se organizam para aquele dia, digamos, ou para desenvolverem aquela tarefa, e assim sendo, eles me abraçam fluidicamente, se eu puder usar essa expressão. Eles me abraçam fluidicamente e, a partir de então, conseguem controlar os meus movimentos e que acontecem à revelia, inclusive, da minha própria vontade. Muito bacana. São vários espíritos. Entre o abraço de um e o abraço do outro, ou seja, um se aproxima ali e ele faz o seu trabalho na pintura. Ele se afasta, vem outro. Tem um lapso ali, ou é algo que flui de forma tô saindo, tô chegando.
Já Sim, junto. entendi. É um processo de expansão e retração de psiquismo. Sim. Expansão e retração. Isso, evidentemente, acontece em frações de segundos, Segundos, é. por assim dizer. Nós tivemos na cidade de Milão a oportunidade de participar também de uma pesquisa levada a cabo por um perito criminal chamado Daniele Goulart, da Universidade de Bolonha. E esse perito desenvolveu uma câmera especial que capta, digamos, espectros de luminosidade que os nossos olhos não conseguem captar. E nessas pesquisas ficou evidenciado aquilo que nós relatamos para as pessoas quando nos perguntam, por exemplo, sobre essa questão de como funciona a conexão de um espírito com outro. E ali ficou evidenciado, de fato, que existe um campo, que o campo se retrai, o campo depois se expande, e é exatamente essa dinâmica, digamos, que favorece a comunicação de diversos espíritos durante um intervalo de aproximadamente 1h20, 1h30. Tem espíritos que se apresentam ali das mais variadas, digamos, das mais variadas emoções, das mais variadas personalidades, né? Tem os mais sutis, mais dóceis, como tem os mais, digamos, menos dóceis, né? Mais apressadinhos, mais bravinhos, mais... Como que é isso para você? Você sente essa... Eu sei, estou falando isso porque eu já estive muitas vezes com você, fazendo esse trabalho, e numa delas eu vi ali, não foi comigo, mas eu vi ali o espírito dar um passa fora em alguém que estava do lado, chamando a atenção. Eu falei assim, tá aí, ó, disciplina sempre. É verdade. Allan Kardec também tem uma célebre frase que diz assim: os espíritos são as almas dos homens. Então, se nós analisamos o modus operandi da humanidade, nós vamos ter uma ideia de como funcionam os espíritos. Então, sendo as almas dos homens, os espíritos estão sujeitos a diversas experiências de emoções e de sentimentos. E como seres humanos que são, apresentam-se nas diversas escalas, digamos assim, escalas morais, se eu puder usar essa expressão, escala comportamental e por aí vai. Então, alguns, de fato, são dóceis, são amorosos, outros são mais difíceis, por exemplo. Nós temos algumas dificuldades com Pablo Picasso, com Henri de Toulouse-Lautrec, que são espíritos mais próximos, digamos assim, dos sentimentos humanos. Agora, uma coisa que eu percebo é que todos eles, de uma maneira geral, têm um sentido de responsabilidade extremamente desenvolvido e uma espécie de espírito de cuidado comigo, no sentido de que eu sofra minimamente danos psíquicos durante o processo de comunicação. E assim, quando alguma coisa sai, digamos, daquilo que eles planejam como sendo o momento ideal ou o ambiente ideal, eles ficam, evidentemente, alguns deles, é bom que se diga, ficam evidentemente irritadiços e demonstram essa irritação durante o processo. Mas devo dizer que não são todos. Não são todos. Existem espíritos assim muito carinhosos, como, por exemplo, o Pierre-Auguste Renoir, que é um pintor impressionista francês, a Berthe Morisot, da nossa Tarsila do Amaral, que é uma pintora brasileira, de uma doçura, enfim, fora do comum. Portanto, a mediunidade é uma experiência lindíssima. Sim. De humanidade, se eu puder usar essa expressão. É uma experiência lindíssima que evidencia que nós não perdemos, enfim, a nossa humanidade com o fenômeno biológico da morte. E não perdemos a nossa personalidade. Exatamente. Nem do lado de cá e nem do lado de lá. Estamos aí fadados a desenvolver o crescimento.
passa muito, muito rápido, o tempo já está aí se esgotando. Florêncio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente. É uma experiência fantástica trazer de forma tão clara e tão bela esse trabalho que você faz e, principalmente, esclarecer, né, o nosso público das múltiplas faces da mediunidade. Obrigada pela sua presença. Você é um querido. Muito obrigado, Iraci. Obrigada. Lógico, lógico. Vale a pena nós estudarmos, porque a mediunidade, ela precisa ser estudada. Não é um carro sem freio, de jeito nenhum, quando educada. Então, a educação da mediunidade faz parte do crescimento da gente como almas encarnadas e como espíritos eternos que somos. Lógico, e quando a gente se aproxima em duas personalidades, a nossa personalidade e a personalidade daquele espírito que vem se aproximando, se achegando a gente precisa aprender a trazer Jesus nesse meio, se humildar dentro da conversão do amor constante. Então, deixamos aqui um super beijinho carinhoso para você, para que a sua semana seja iluminada e cheia de muita paz. Beijinho e até lá.